Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Às vezes nos sentimos abandonados, principalmente naqueles momentos de maior sofrimento. Mas nunca mesmo estamos sós. Sempre tem um benfeitor amigo ao nosso lado, nos ajudando, procurando encontrar ressonância em nossas mentes e em nossos corações. Portanto, a oração talvez seja o melhor elemento para nos ligarmos a este benfeitor que diuturnamente nos assiste. Mas outros recursos podem ser usados com esse mesmo propósito. André Luiz, depois de ser assistido na cidade, o nosso lar, ele começou a trabalhar, por sugestão de amigos, no Ministério da Regeneração. Mas depois de longos anos trabalhando ali, ele manifestou o desejo de fazer algum trabalho aqui no seio da terra. E conversando com os amigos, Narcisa, Tobias, Ulísias, Dona Laura, numa visita que a sua mãe lhe fez também, o motivou a fazer esse trabalho. Ele foi levado por Tobias à presença de uma grande alma que fazia parte do Ministério da Comunicação, por nome Aniceto. E chegou para ele e disse que queria trabalhar. Aniceto lhe deu as boas-vindas dizendo: olha, que bom que você resolveu trabalhar. E você está pronto, porque o Tobias já o antecedeu, dizendo que você viria. E você demonstrou sobejamente estar capacitado para esse trabalho, uma vez que durante longos anos você se dedicou com apreço aqui no Ministério da Regeneração, mais especificamente na Câmara de Retificação. Mas você já está aceito, com duas recomendações. A primeira delas é que você não pode reclamar e também não pode desistir. Se você estiver disposto a fazer o trabalho sem reclamar e sem desistir, você já está aceito por mim. Evidentemente, levado à emoção, às lágrimas, André Luiz disse: não, eu estou muito feliz e vou abraçar o trabalho com dignidade. Ah, mas tem um porém. O trabalho que eu faço de instrutor, visitando os irmãos da terra, aqui consta na minha equipe, como discípulos, como custodiados, 50 pessoas, das mais diferentes profissões. Mas eu tenho por hábito, diferentemente dos outros instrutores, ir à terra muito rapidamente, cerca de 7 dias, uma semana. Eu levo comigo poucas pessoas, principalmente aquelas que estão afeitas a uma frente de trabalho. Portanto, amanhã pretendo ir à terra e eu vou levá-lo. Mas vai comigo também um colega de profissão seu, o Vicente, que também foi médico na terra. Portanto, nós vamos fazer essa excursão em 3, eu e vocês 2. Mas eu lhe sugiro que vá até Telésforo, que vai conversar com você, André Luiz. E Vicente, certamente ele também terá algumas recomendações. E eles foram encaminhados por Tobias até a presença daquela grande alma que era superior
a Aniceto. E Telésforo disse para eles: olha, da mesma forma que Aniceto recebeu vocês, eu também os recebo. Muito bom, ótimo, que boa iniciativa. Vocês até devem começar mesmo fazendo esse trabalho na Terra, se preparando para a futura reencarnação, porque em breve vocês deverão reencarnar também. E essa experiência será muito rica, mas atentem para um detalhe. Vocês vão levar o auxílio tentando comunicar-se, auxiliar criaturas que não estão muito afeitas a esse tipo de programa. Mesmo porque as criaturas chegam na Terra e esquecem dos seus compromissos. Esquecem das suas responsabilidades, dos seus deveres. E fecham as portas para a comunicabilidade dos espíritos superiores. Então vocês vão ter muita dificuldade para realizar esse trabalho. Mas não desistam. Nós estaremos com vocês. Iremos auxiliá-los para que se cumpra esse desiderato. Mas tem outro porém. Lá vocês vão encontrar dificuldade por parte de algumas instituições que pregam diferentemente da doutrina espírita. O comodismo. As pessoas até acreditam em favoritismos e até enganam os seus adeptos, dizendo que tudo vem por graça e misericórdia de Deus. Mas, quando vocês chegarem lá e falarem em nome da doutrina, dizendo que cada um vai construir o seu próprio destino, cada um deverá fazer a sua caminhada de volta, cada um deverá se esmerar ao máximo para cumprir o seu dever e sua obrigação, certamente vai criar também um grande obstáculo. Mas não esmoreçam, dediquem-se, e tudo vai dar certo ao final. Mas, enquanto vocês se preparam, eu vou sugerir que vocês se dirijam ao Ministério da Comunicação, especificamente no setor dedicado aos mensageiros que trabalham na Terra, para serem magnetizados. Essa magnetização vai fazer com que vocês dois possam ver além dos olhos da alma. Porque aqui, muitas pessoas acham que só pelo fato de desencarnarem, chegam aqui e vão ver tudo. Não, pelo contrário. Vão continuar praticamente vendo o que viam na Terra. Aqueles que viam bastante, continuarão vendo bastante. Aqueles que viam pouco, virão para cá quase cegos. Mas vocês serão magnetizados com essa proposta, para realizarem muito bem o trabalho e divisarem particularidades atinentes a essa proposta. Enquanto isso, fique aqui conversando com outras criaturas. Nisto, Aniceto, que estava ao lado, foi abordado por uma senhora, que disse assim: mensageiro, o senhor poderia reencarnar o Otávio? Minha irmã, por quê? Não, porque o Otávio desencarnou muito cedo, 40 anos, e eu até já conversei com uma amiga lá na Terra que se propôs a recebê-lo como filho, e eu gostaria de ver o Otávio reencarnado para recomeçar a sua vida, aproveitar melhor a sua existência. O senhor poderia fazê-lo por mim? Olha, eu considero que não. Mas como? Por que não? Não, porque o Otávio ainda não está maduro para isso. Ele deverá ficar aqui um pouco mais, trabalhando para se preparar melhor e voltar à Terra e cumprir realmente o seu programa. Portanto, não é hora. Nisto, Otávio foi chegando e André Luiz, aguçado na sua curiosidade, perguntou para ele: Otávio, do que se trata? Não, eu até acho que Aniceto está certo, eu não estou preparado. Porque quando eu reencarnei na última vez, eu saí aqui de nosso lar. Achei até que estava muito bem preparado. E eu tinha um programa de divulgar a doutrina espírita, de trabalhar pela doutrina. E nisto eu encontrei solidariedade por parte de 5 amigos que residiam comigo aqui em nosso lar. Hipotecaram solidariedade, iriam reencarnar comigo. E realmente fizemos o programa e eu fui para a Terra. Cheguei lá e encontrei uma mãe espírita. Meu pai
não era espírita, mas também não criava obstáculo. E minha mãe me criou, me educou na doutrina espírita, e eu desenvolvi minha mediunidade e comecei a trabalhar até muito cedo. Mas logo em seguida, a minha mãe desencarna. E eu fiquei meio órfão nesta área, mas continuei trabalhando. Mas depois, o meu pai se casa com uma viúva que trouxe 3 filhos. E depois, meu pai, consorciado com ela, teve mais 2. 5 filhos. E eu, 6. Eram 6 amigos que estavam no plano espiritual e se propuseram a reencarnar pela divulgação da doutrina espírita. Mas, tão logo, o meu pai, consorciado com ela, teve os 2 filhos, ele veio a desencarnar. E minha madrasta chegou para mim e disse assim: você pode, Otávio, me ajudar a educar essas crianças? Porque são tão crianças ainda, você é mais velho, eu vou precisar muito da sua ajuda. Mas confesso que não me sensibilizou, eu achei que não tinha nenhuma obrigação, aliás, os filhos não eram meus, os filhos do meu pai, com ela, e dela com um marido, outro já falecido. Então, eu me dediquei à minha vida, e pelas dificuldades diante da mediunidade, eu me afastei da casa espírita. Mas um pouco depois, a minha madrasta desencarna. E ficaram 5 filhos, as 5 crianças, minhas irmãs. Irmãs, por parte do meu pai, e por afinidade, por parte da minha madrasta. E aquelas 5 crianças ficaram órfãs. E veio num momentinho, um átimo assim, de querer ajudá-las, mas depois, não, mas é muito trabalho, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Aliás, eu sou órfão também, eu vou cuidar da minha vida, e elas que cuidam da vida delas. Mas o tempo veio passando e eu apresentei uma conturbação mental. Procurei o médico e ele me recomendou que eu tivesse sexo, que até então não tinha tido. Se eu tivesse sexo, eu iria me organizar emocionalmente. Então, fui procurar uma criatura e encontrei uma moça muito desajustada. E acabei namorando com ela, depois me casei, e ela trazia como débito um espírito ligado ao seu espírito e reencarnou como nosso filho. Mas uma criança extremamente problemática. Isso foi afastando nós dois, e eu me entreguei ao sexo lá fora, nenhum respeito ao meu lar, adquiri uma sífilis, agredi o meu cérebro, meu sistema nervoso, e eu vim a desencarnar com 40 anos. Chegando aqui, depois de passar longos anos no umbral, em dificuldade, travando contato com a minha consciência ultrajada, não tendo dado cumprimento ao meu programa e ao meu dever, por misericórdia, fui assistido novamente em nosso lar. E agora estou aqui, começando a trabalhar, mas não estou em condições de reencarnar, porque certamente irei falir de novo. Mas tantas outras pessoas estão na minha condição, por exemplo, o Belarmino, que está aqui, é uma criatura que também faliu na área da doutrina espírita. Não é, Belarmino? Ah, sim, eu também falhei. Eu tinha um programa de ser espírita, de trabalhar numa casa espírita, de divulgar a doutrina e assistir às almas sofredoras. Mas tão logo eu comecei a dirigir um trabalho mediúnico, muitos médiuns, ótimos à minha disposição. Mas eu me interessei mais pela fenomenologia, pela ciência, me esqueci de dar assistência aos espíritos, me esqueci de vivenciar o evangelho, e eu comecei a cobrar muito deles, eu queria um fenômeno. Comecei a fazer experiência dentro da casa espírita, mas, infelizmente, os médiuns não entraram na minha ressonância, eles estavam mais preocupados em assistir às almas sofredoras e não realizar fenômenos para a minha pesquisa científica. E eu fui exigindo muito deles, fui cobrando muito e de repente me desgostei, me envolvi com a política, acabei me enriquecendo muito, desencarnei de uma idade até avançada, muito rico e volto para o plano espiritual, vinculado com algumas almas com as quais eu me filiei no plano da matéria, voltado para a materialidade. Isso me custou longos anos de sofrimento aqui no plano espiritual, até que eu fosse recebido em nosso lar. Mas,
Tem o meu amigo Monteiro, que também está aqui conosco. Nós sempre nos recolhemos aqui nesta área dos mensageiros para sermos esclarecidos, para nos prepararmos para o trabalho. E o Monteiro também tem alguma experiência para falar para vocês. Pois então, Vicente e André Luiz perguntaram a ele: Monteiro, o que é que você tem a nos ensinar? A minha vida realmente é de grande ensino, principalmente por conta da minha falha. Eu me reencarnei para também trabalhar pela doutrina espírita incipiente no planeta Terra, especificamente no Brasil, querendo alavancar a doutrina, me propus a trabalhar dentro de uma casa espírita. Mas lá chegando, eu comecei a dirigir um trabalho mediúnico. Mas eu era muito duro, muito cruel com as almas comunicantes. Eu exigia que eles se rendessem frente à minha orientação, meu aconselhamento. Eu chegava até mesmo a decorar parte da Bíblia, do Evangelho, para lhes dar lições homéricas de vida. Quando eu saía do centro, via alguma criança em algazarra, eu era duro, cruel com aquelas crianças e chamava a atenção das mães. Por que não tomarem conta dessas crianças? Eu era incisivo, não tinha muita paciência para com esse tipo de conotação. Mas, voltado também para a doutrina, eu comecei a me locupletar às expensas de alguns trabalhos que eu fazia no centro. E de repente eu desencarno numa situação muito complicada. Exatamente envolvido por aqueles obsessores que outrora eu era cruel e duro com eles. E eles me cobraram depois. Ué, você não falava para nós que tinha que ter paciência? Que tinha que ter humildade? Teria que ter indulgência? Você não tinha, porque nós acompanhávamos sua trajetória lá fora e nós percebemos que você era tão cruel, até pior do que nós. Por que você não volta para a terra e não começa de novo, exercitando todas as virtudes que você preconizava a nós? E eles me agrediram verbalmente durante longo tempo, até que eu fui socorrido. E quando eu cheguei aqui em nosso lar, eu ainda tive a petulância de exigir uma entrevista com a dona Veneranda, que é uma alma de escola, muito bem retratada no livro Nosso Lar, de André Luiz. Eu cheguei para ela e disse assim: como vocês retardaram a minha assistência? Por que razão vocês não me deram mais cobertura no seio da terra? E foi fazendo uma série de observações. E a irmã Veneranda, que não tinha tempo para ninguém, conseguiu ouvi-lo quase por 1 hora. E ao final disse assim: Belarmino, a bem da verdade, você, lá na terra, foi uma criatura que exerceu o espiritismo prático, mas não praticou o espiritismo junto às almas encarnadas e desencarnadas. Portanto, comece agora a desenvolver o seu trabalho para que você possa realmente se justificar. Por enquanto, você está no lugar que merece. Vicente, André Luiz foram chamados por Aniceto e ele disse: vamos dormir. Porque os espíritos também dormem, repousam. Amanhã cedo nós vamos fazer nossa trajetória para a Terra para desenvolvermos os nossos trabalhos. De manhã cedo, bem cedinho, acordados, pegaram um veículo de locomoção e fizeram uma parada num local de atendimento mais próximo à Terra, chamado Mansão Paz. E chegando lá, Aniceto apertou um botãozinho, numa grande muralha, que cercava um castelo lindíssimo, maravilhoso, e eles divisaram uma porta que foi se abrindo, surgiram algumas criaturas, e dentre elas um homem por nome de Alfredo. E disse: olha, que bom, Aniceto, que você veio. Hoje a Ismália vai estar aqui conosco. Que bom, ela vai ficar muito feliz com a sua estada entre nós. Aí, André Luiz perguntou: mas quem é Ismália? Aniceto lhe respondeu: é a esposa de Alfredo. Ué, mas ela não mora aqui com ele? Não, essa é uma história que depois Alfredo conta para você. Vamos entrar.
Entraram, conversaram. Pouco instante depois surge a Ismália. Uma alma diferenciadíssima, luminosa, fantástica. E acolhe aquelas criaturas, abraça Aniceto de uma maneira muito fraterna, diferenciada, pela vibração emanada dessas almas grandiosas. Depois cumprimenta Vicente, André Luiz e diz assim: sejam bem-vindos. Se são amigos de Aniceto, certamente serão amigos nossos. Sejam bem-vindos à nossa Mansão Paz. Fiquem conosco. Aliás, hoje vai ser uma noite de festa. Nós estaremos aqui recepcionando um casal de amigos que vem de uma outra instância, numa casa de atendimento às pessoas carentes, mais próxima à terra, que vem nos visitar. São amigos de longa data, por quem nós temos uma profunda estima. Então teremos uma festa. Festa não se faz só lá na terra. Aqui também nós fazemos reuniões sociais, com direito a comidas, a bebidas. Não a comida que os espíritos encarnados comem lá, nem as bebidas que eles sorvem lá, mas logicamente manjares adequados à nossa condição. Portanto, que bom que vocês estão conosco. Aí Vicente conversou com André Luiz e disse: nossa, já vamos chegar com tudo para uma festa. Pois então, pensando que nós já passamos tantos momentos difíceis, não é? André teve dificuldade mediante o seu desencarne. Aqui, não aceitou a separação da esposa. Depois veio aqui e encontrou a esposa com outro. Foi motivo de sofrimento. Teve que se adequar àquela proposta. Mais tarde teve que ajudar o próprio marido da sua esposa. Isso para ele foi muito difícil, até que ele conseguiu vislumbrar que somos todos irmãos, então ele deveria ajudar aquelas criaturas sem essa conotação de familiaridade, uma vez que nós somos todos irmãos. Mas Vicente disse assim: a minha situação é pior do que a sua, porque quando eu estava reencarnado na Terra, me casei com uma médica, e ela trabalhava comigo. Mas um certo dia meu irmão se mudou para perto de casa, solteiro, 40 anos, frequentava a nossa casa, e os dois se apaixonaram. E minha mulher deu uma desculpa, disse que não iria trabalhar mais comigo, que iria cuidar das crianças. E o que eu achei muito bom, porque afinal de contas, mãe, muitas das vezes deve se voltar mais para os filhos do que trabalhar profissionalmente lá fora. E aceitei, mas tempo depois me dei conta que eles estavam tendo um relacionamento. Mas se não bastasse essa minha profunda decepção, os dois, mancomunados, projetaram a minha morte e consumaram-na, de tal forma que eu fui assassinado pelos dois. Vim para cá, sofrendo profundamente com essa atitude infeliz, até que me reorganizei. E depois de passar momentos dificílimos, estive com você em nosso lar, agora já me encontro numa situação privilegiada, mas muito mais ainda agora, podendo participar desta festa com essas grandes almas. Já à noitinha, então Ismália convida aquelas criaturas para fazer uma oração para os assistidos da Mansão Paz. Eram cerca de 1980 pacientes internados naquela mansão, todos dormindo. E de tal forma que a proposta de Alfredo, Ismália e 80 trabalhadores daquela mansão era fazer com que aqueles espíritos acordassem para serem trabalhados, para depois trabalharem, para depois serem preparados para reencarnarem. Então foram fazer uma prece, uma assistência vibratória àqueles espíritos. E na hora que Ismália fez a prece, a sua alma se iluminou de tal forma que começou aquela luminosidade projetar escamas, flocos, pétalas de luzes que eram endereçados àquelas criaturas. Mas, especificamente, a proposta é de fazer com que apenas 400 dos assistidos acordassem, porque só tinham 80 trabalhadores e cada trabalhador só podia cuidar de 50 pacientes, de 5 pacientes.
Então, 80 vezes 5, 400 pacientes que eram que poderiam acordar. Porque, de outra forma, eles não teriam recurso para atender toda aquela pleiade de espíritos. E ao final da prece de Ismália, naquela luminosidade intensa, Vicente e André perceberam que também Aniceto se iluminou, Alfredo também, em menor intensidade, e deles promanavam pequenas luzes, mas já era motivo de alegria para aquelas almas que estavam ali experienciando aquela situação inusitada e muito feliz. Ao final da prece, apenas 2 pessoas acordaram. Veja a dificuldade de fazer essas criaturas acordarem. Por que dormiam? Uns eram extremamente materialistas, que achavam que morreu, acabou, e ficavam no plano espiritual dormindo como se fosse uma morte eterna. Outras criaturas foram trabalhadas mentalmente para acharem que teriam que esperar dormir no dia de juízo. Enquanto o dia de juízo não acontecesse, eles ficariam dormindo. E outras pessoas embotadas por uma mente muito doente também não conseguiam acordar. E depois dessa assistência fantástica daquelas almas, apenas 2 pessoas acordaram. E saíram correndo, no que André e Vicente se propuseram a socorrê-las. Mas então Aniceto e Alfredo lhes disseram: esperem, não se preocupe, eles vão parar em algum lugar da Mansão Paz, e alguém estará esperando por eles. Logo em seguida, eles foram atendidos por algumas almas que estavam lá atendendo. À noitinha chega o casal Bacelar, que trouxe uma filha, por nome de Cecília, uma sobrinha, por nome de Aldonina, a irmã da senhora Bacelar, estava reencarnada na Terra, ainda vivia, e a sua filha estava sob a custódia do casal de tios. Então, ali chegaram. Foi uma festa porque já eram criaturas conhecidíssimas e sempre privavam daquele convívio fraterno. E naquele momento de êxtase, começaram ali aquela festa. Então Ismália pede para Cecília dedilhar o piano, tocando uma música para inebriar o ambiente. Mas naquele momento então, Cecília disse: mas como? A senhora, acostumada a músicas de altas esferas, vem me pedir para que eu toque uma música para a senhora? Seria muito mais prudente que a senhora nos envolvesse com todo o seu conhecimento, com toda a sua capacidade de música e de canto. Não, por favor, Cecília. Falou baixinho ao ouvido da mãe de Cecília, logicamente pedindo para tocar uma música e cantá-la, que era uma música que fazia Ismália voltar à época de criança, quando seus pais cantavam aquela música e trazia uma sensação de muito aconchego para Ismália, ainda criança. E quando a mãe pede à filha, logicamente não resistiu ao pedido, foi ao piano, tocou aquela música e cantou com muita propriedade. Tempos depois, Ismália vai ao piano e canta uma música que André Luiz diz que nunca tinha ouvido até então algo parecido. Música de uma esfera superior. Todos choraram, não suportaram a vibração do ambiente. No outro dia pela manhã, então, Aniceto disse aos seus pupilos: vamos embora, precisamos ir à Terra, temos um trabalho muito grande à nossa espera. Mas Alfredo disse a Aniceto: olha, seria mais prudente que vocês ocupem o meu carro de locomoção, porque o carro de vocês voltou, e agora, para vocês fazerem essa caminhada volitando, vocês vão ter dificuldade. Logicamente, não estou me voltando para você, Aniceto, mas para os 2 pupilos seus. Na Terra, 1940, a última grande guerra, a vibração está muito pesada, e vocês vão ter muita dificuldade para acessarem o seio da Terra. Então, eu recomendo que você utilize meu automóvel, se é que nós possamos chamar assim. Aniceto, logicamente sensato, aceitou a prodigalidade do amigo e veio para a Terra.
Chegando perto de Petrópolis, nas imediações de Teresópolis, nessas cidades serranas, eles desceram daquele objeto de translado e vieram volitando, voando sobre o mar até chegar à cidade do Rio de Janeiro. Ali André então pôde usar a sua visão, que ia além da alma, e verificou que embaixo, sobre o Rio de Janeiro, havia tipo nuvens de insetos que estavam voando, e muitas das vezes se aproximavam e envolviam determinadas criaturas, alguns objetos materiais, alguns lares. Então André perguntou a Aniceto, mas do que se trata? São nuvens de quê? Então Aniceto diz para ele, são nuvens mentais criadas pelos moradores do Rio de Janeiro. Mas como? Mas parece que tem vida? Sim, logicamente que tem vida. E agridem as pessoas, porque tem vida. Podem verificar que elas vão diretamente a determinadas criaturas, procurando envolvê-las, prejudicando-as. Tem vida. E esta nuvem de pequenos animais, se é que possamos chamar assim, visando o malefício de alguém, elas se projetam nas criaturas que têm afinidade com elas. Portanto, se nós não quisermos ser agredidos por essas nuvens mentais, nós precisamos criar anteparos. E os anteparos são criados pelas vibrações positivas, de altos sentimentos, de amor, de caridade, envolvidos numa atmosfera de prece e de ligação com o alto. O que poucas criaturas apresentam na Terra. Portanto, quase todas as criaturas são envolvidas por essas mentalizações negativas, sofrendo consequências, até mesmo doenças físicas, que na projeção dessas vibrações, as pessoas conseguem contrair até doenças. Aí André foi convidado por Aniceto a ir a uma casa, que era uma representação de nosso lar na Terra. Era uma casa de criaturas que vieram do nosso lar para assistirem, para trabalharem na cidade do Rio de Janeiro. E se aportaram numa casa humilde, junto ao lado um barracão. Tratava-se da casa da Dona Isabel, que tinha 5 crianças. Uma mocinha de 16, um menino de 12, uma menina de 9, outra de 7 e outra de 5. E elas faziam um trabalho de assistência a pessoas carentes num bairro pobre ali do Rio de Janeiro. E quando André entrou, foi querer adentrar a casa, a porta estava fechada. Então ele disse, mas como, Aniceto? Quando eu vim aqui ao Rio de Janeiro, a minha casa, eu passei pela porta sem nenhum problema, mas para mim a porta está fechada. Lógico. Mas como? Não entendi. Pois então, é por conta do Isidoro. Quem é Isidoro? O Isidoro é o marido da Dona Isabel, que está desencarnada. E ele iniciou com a Dona Isabel esse trabalho de assistência aqui no bem. E ao desencarnar, disse para ela, continue fazendo o trabalho, porque quando me for possível, voltarei a auxiliá-la no atendimento a essas pessoas aqui em nosso lar. E ele está aqui, à porta, selecionando quem pode entrar. Então, bateu a porta, Isidoro abriu, recebeu Aniceto, que já era companheiro de longa data, deu boas-vindas a Vicente e André Luiz, e logo em seguida, já era noitinha, a Dona Isabel foi realizar o culto do Evangelho no lar. E pediu à filha mais velha que trouxesse algum artigo do jornal, do dia, para que pudesse ser analisado naquele culto. Abriu o Evangelho, logicamente a mão de Isidoro sobre a mão de Isabel, selecionando uma página para a noite, e então ela comentou a mensagem do Evangelho. E Aniceto então disse a André, muitas entidades assistidas aqui, desencarnadas, não têm capacidade de ouvir a fala direta de Isidoro. Então é importante que a Dona Isabel pregue o Evangelho na voz humana para que eles possam ouvir a mensagem. Vocês têm capacidade de ouvir a mensagem diretamente da mente da Dona Isabel.
mas os outros espíritos não têm. Então ela tem que verbalizar. Por isso ela está falando em voz alta. Depois, pede à menina que lesse a matéria do jornal. E falava sobre o suicídio de uma jovem. E ela aproveita para comentar: pois então, meus filhos, esta criaturinha não valorizou a experiência na Terra, achando que a morte pudesse resolver o problema. Infelizmente não foi criada como vocês estão sendo criados, para valorizar a vida, valorizar a oportunidade do bem, da caridade, da realização do serviço caritativo, do conhecimento da proposta evangélica do Cristo, da mensagem dulcificante dos benfeitores espirituais. E ela foi embora muito antes da hora aprazada, complicando a sua vida. Mas vamos continuar aqui unidos, trabalhando pela causa que o nosso paizinho Isidoro deixou para nós. Nesse momento, Isidoro se emociona de ver a família reunida, relembrando a sua estada na Terra. Logo em seguida, um menino de 12 anos, que era um menino diferente. As 4 meninas eram ligadas pelo coração com aquele casal. Mas o menino de 12 anos era uma entidade muito complicada, que já foi colocada naquele lar para que pudesse ser auxiliada. E naquele momento, então, o menino disse: mãe, a senhora não acha que seria melhor a gente alugar esse barracão do lado? Porque a gente passa fome, mãe, já sabe disso. Então, outro dia eu conversei com um vizinho, ele precisa de um barracão de aluguel, e ele paga regiamente, e com esse dinheiro nós podemos comer até muito bem, comprar algumas coisas que nós estamos precisando. Meu filho, por que você tem essa preocupação? Nunca nos faltou nada. Ah, mãe, falta sim, de vez em quando a gente passa fome. Mas, meu filho, mesmo que nós comamos pouco, vocês nunca ficaram doentes. Vocês já perceberam disso? Vocês são muito saudáveis. E comendo pouco, muitas das vezes, nem adquirem doença. E quando nós chegamos às raias de uma fome um pouquinho mais além, alguém chega para trazer alguma coisa para nós. Nisso a menininha disse: ah, mãe, é verdade. Outro dia a vizinha não trouxe um bolo para nós? Mãe, e eu vi meu pai junto da vizinha com a mão em cima do bolo. Pois então, o seu pai tem nos ajudado muito. E certamente ele não gostaria de ver a gente passando fome. E do lado de lá tenho certeza que ele está sempre trabalhando para que alguém aqui possa nos auxiliar quando chegarmos ao extremo dessa situação inusitada. E muitas das vezes até indesejável. Ah, mãe, mas a senhora fala de Jesus. Se Jesus fosse tão bom assim, não deixava a gente passar fome. Arrumaria um serviço para nós, para minha irmã, para a senhora. A gente iria ganhar regiamente, não iria passar fome. De tal forma que esse Jesus seu não é tão bom assim como você fala. Aí a mãe novamente disse: meu filho, você jamais haja assim. Nesse momento ela deixou de ser mãe. Ela era mãe das meninas, mas foi educadora do filho. Você jamais mencione o nome de Jesus dessa forma. Porque o seu pai deixou esse barracão para nós fazermos o trabalho no bem. E nós vamos fazer isso até o fim da nossa vida. Quando você crescer, você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro, e você vai ver muito bem. Mas por enquanto, meu filho, nós iremos continuar preservando o barracão e assistindo essas pessoas que aqui estão. Foram para uma salinha ao lado, fizeram uma refeição ligeira e foram para a cama. A dona Isabel tinha evidência. Via apenas 20% do que passava em volta. Porque se ela visse 100%, ela iria se desconcertar. Tanta beleza e luminosidade que havia naquele lar. A presença de grandes almas que vinham para atender as almas naquele local. Tanto é que André Luiz foi assistir pessoas em desdobramento. E então André Luiz e Vicente começaram com Aniceto atendendo essas criaturas. E pessoas que desdobravam e depois tinham o sonho, logo pela manhã, mediante a experiência tida naquele ambiente. Mas quando as pessoas dormem, elas não têm a lucidez plena do lado de lá. Elas ficam meio que obnubiladas.
Nós, por exemplo, nós não dormimos e adquirimos uma visão plena, uma liberdade total. Nós chegamos de lá, do outro lado, assambarcados, ainda pela nossa indumentária física, que embora tenha ficado aqui no leito de sono, ligada a nós pelo cordão fluídico, este corpo oblitera profundamente a nossa capacidade de percepção no plano espiritual. Mas quando os espíritos procuram nos ajudar, aproveitam o nosso desdobramento e nos aconselham. Mas nem sempre nós temos retido na nossa mente e a percepção posterior daquilo que nos foi dito. Tanto é que uma avó disse à sua neta: minha filha, não fique aborrecida porque você foi caluniada, mal entendida. Quando a gente passa por cima das ofensas, se assemelha a uma cobra, uma víbora que veio para nos picar, mas de vidro. E quando a gente enfrenta a situação, logicamente a gente consegue quebrar aquela cobra de vidro, que se transforma numa flor colorida, como resultado do nosso esmero, como um prêmio para a nossa luta. Então, não se deixe abater, volte, acorde do outro lado, vá à luta, está tudo certo e eu estarei ao seu lado ajudando-a. Aí André perguntou para Aniceto: será que ela vai amanhã cedo ter um sonho pleno dessa conversa que ela teve com a avó? Então Aniceto disse a André: provavelmente não, porque as pessoas que vêm para o lado de cá têm ainda profunda dificuldade de reter, de divisar a conversa conosco, os espíritos voltados para assistir essas criaturas em desdobramento. Mas ela vai ter um sonho assim, tipo, sonhei com uma cobra de vidro, que eu enfrentei, ela quebrou e depois se transformou numa flor. Para ela concluir a seu bel prazer, na sua condição de mentalização. Mas, dentro dela, fica uma certeza de paz, de que como se ela tivesse contactado com alguém que estivesse muito próxima dela, ajudando-a nesta situação difícil que ela está enfrentando aqui no seio da Terra. Passada a noite, André, Vicente foram convidados por Aniceto para descansarem. Porque nós trabalhamos de dia, os espíritos trabalham de noite. Poucos são os espíritos que trabalham aqui de dia. Mais ou menos 1/3 dos espíritos que vêm aqui para a Terra para nos auxiliar. 2/3 trabalham de noite. Apenas 1/3 trabalha de dia. Uma vez que, durante o dia, é para nós trabalharmos e para os espíritos descansarem. Porque uma noite de trabalho cansa essas almas, embora estejam desencarnadas. E então, Aniceto chamou os 2 amigos para descansarem num campo. E disse a eles: na cidade não dá para descansar. O teor vibratório da cidade é muito pesado. Dificulta o nosso descanso. E a mata virgem também não é apropriada porque tem as podridões das folhas, o ar não passa no interior, de tal forma que o ambiente é conspurcado. O melhor é no campo, junto às árvores raras, os pássaros, os animais. É aqui que nós vamos recobrar a nossa energia. E realmente André pôde perceber que começou a receber, naquele momento, vibrações de refazimento e foi se fortalecendo de uma hora para outra. Até que chegou um espírito e disse assim: olha, você por aqui, Vicente, que bom. Eu até quero aproveitar para que vocês venham comigo. Tem uma pessoa que foi acidentada e vamos até lá verificar o que nós podemos fazer. E foram até uma estrada onde tinha um carroceiro caído, recebendo um coice do burro que estava puxando a sua carroça. E depois, alguns transeuntes encarnados estavam recolhendo aquela criatura para levá-la para casa, para assisti-la. E nisto, aquele benfeitor que abordou Aniceto disse assim: eu preciso conversar com Gregório, o responsável por essa estrada. Porque a gente não sabe, até então eu não sabia, que as estradas têm responsáveis. Espíritos que estão nas estradas para impedirem os acidentes.
para impedirem que nós soframos as consequências das nossas imprudências, das nossas invejilhas, das nossas irresponsabilidades. Apesar disso, os espíritos nos assistem. Eu mesmo já fui assistido várias vezes pelos espíritos amigos, apesar da minha imprudência, da minha irresponsabilidade no trânsito. Então, ali estava o Gregório. E aquele benfeitor disse assim: mas como? Você permitiu que esse moço fosse escolciado pelo animal? Você não estava vigil, protegendo essa criatura? Chamando a atenção. Disse: não, eu estava. Mas como isso aconteceu? Pois então, esse moço passa aqui todos os dias, mas ele não tem nenhum respeito pelo animal. Ele xinga, ele vocifera, ele bate, ele agride. E por mais que eu fale ao seu ouvido da alma, para ele ter carinho com aquele animal, que lhe serve de instrumento para atender às suas necessidades básicas, ele continua sempre a agredir o animal. E ele passava por aqui, vociferando, batendo, agredindo, e eu tentei falar com ele, mas as vibrações eram tão negativas que ele se assemelhou ao próprio animal. E ao descer para bater de perto, recebeu um coice e está nessa situação. Portanto, eu não pude fazer nada. Aí o benfeitor amigo disse: ó, então você está certo. Agora, ele que tem que aprender a lição. Porque a natureza devolve aquilo que nós ofertamos para ela. Se ele fosse carinhoso, afetivo com aquele animal, ele poderia fazer o que ele bem entendesse com o animal. E não receberia nenhum maltrato. Mas como na recíproca, ele sempre foi violento, acabou por ser violentado por aquele animal. Aí André, Vicente e Aniceto voltam para a casa de Dona Isabel novamente. E lá foram chamados para atenderem uma menina que estava para desencarnar. E ela, quando estava desencarnando, via o noivo, achava que era um fantasma, voltava para o corpo. Ela começava a desencarnar, via o noivo, achava que era um fantasma, porque o noivo já havia desencarnado, e ela voltava para o corpo. Aí um amigo espiritual que estava acompanhando Aniceto, André e Vicente, fez ali um trabalho junto com Aniceto, fez com que ela dormisse, a desencarnou, a colocou nos braços do noivo e disse: pode levá-la, ela já está desencarnada. Aí foram assistir um outro homem que estava desencarnando. E por mais que tentava o desencarne, aquele homem não desencarnava. Sofrendo, já pronto para o desencarne. Então Aniceto disse para André e Vicente: olha, vocês que são médicos precisam aprender isso. Ele está pronto para desencarnar, mas não desencarna graças à vibração da família, que não quer que ele desencarne. Então, vem aqui. O médico está na sala do lado. Vamos confabular com ele. Então falaram aos ouvidos da alma daquele médico: peça a família para dormir, que você vai ficar com o paciente. E quando a família dormir, nós vamos desencarná-lo. E o médico disse: irmão, eu vou tranquilizar esse pessoal. Disse para a família: não, ele melhorou, ele está melhorzinho. Fiquem tranquilos, vão dormir, eu vou ficar aqui com ele. Pelo menos vocês descansam um pouco, se tiver alguma coisa, eu comunico com vocês. Atendendo a vibração daqueles espíritos amigos. E a família, confiando no médico, foi para o quarto dormir. Aniceto aproveitou o momento, desencarna aquela criatura, entrega para socorristas e é levado para o plano espiritual. Vocês querem saber mais? Leiam o livro Os Mensageiros, de André Luiz. Logicamente que eu tenho muita história para contar para vocês desse livro, mas não vou fazê-lo porque o tempo não nos permite. Mas o que eu quero deixar bem claro é a resposta ao meu questionamento inicial. Será que nós estamos desamparados? Não. Aliás, nós estamos muito bem amparados. Nós aqui, via de regra, criamos obstáculos à assistência dos benfeitores espirituais. Se nós quisermos estar mais ligados com eles, além da prece, além do trabalho no bem, precisamos estar
procurando vivenciar toda a proposta crística junto aos nossos semelhantes. Porque o Cristo foi muito claro: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Por isso Alta de Souza nos observa: segue os passos de Jesus enquanto é dia, sobe do escuro vale para o alento, que a coroa de lágrimas dobre a sua mente para situações inusitadas e difíceis. Enquanto há dia, avança na subida, de alma desfalecente e consumida, vem dizendo o martírio que te eleva. Porque a noite da morte é triste e densa para aquele que na indiferença transita e dorme sob treva. Mas se buscas o excelso soberano por um refúgio às suas próprias dores, busque junto àqueles que transitam em profundos amargores. Desce a afeição do sol na noite fria, guardando a caridade por teu guia, amando e servindo toda hora. E ante a divina primavera, encontrarás o Cristo que te espera, crucificado, mas agradecido em cada ser que chora. Muita paz.